Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório, por ser assim um sistema assim bastante amplo, eu dividi em duas partes. Nós temos a parte 1 e a parte 2 desse sistema. Então, o sistema digestório, ele é o responsável pela mastigação dos alimentos, pela digestão e pela absorção. E esse sistema ele está dividido em duas partes. Nós temos uma que é responsável por levar o alimento da boca até o estômago, do estômago até o intestino, onde vai ocorrer a absorção dos alimentos, e também nós temos as glândulas anexas, que é a outra parte, responsáveis auxílio desse sistema. Então as glândulas anexas vão facilitar a digestão dos alimentos. Então nós temos aqui, nesta figura, o trato gastrointestinal. Então ele se constitui numa ordem de cima para baixo, de boca, da faringe, esôfago, que é esse tubo que comunica a faringe com o estômago, que é a porção mais dilatada desse sistema. Depois nós temos aqui o duodeno, o jejunum e o íleo, que são essas alças intestinais que estão envolvidas aqui pelo intestino grosso, que é esse aqui, que tem aqui o colo ascendente, o transverso, o descendente, sigmoide e o reto. As glândulas anexas ao sistema digestório são o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares, que nós vamos estudar mais para frente. Então aqui nós temos o trato gastrointestinal, ou canal alimentar. Nós temos aqui a boca, depois vem a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por último, o reto e canal anal. Então nós temos, fazendo parte da primeira porção do trato gastrointestinal, a cavidade bucal. E esta cavidade, gente, nós vamos falar sobre ela de uma forma assim mais específica no segundo semestre, porque no segundo semestre nós temos aquelas aulas que estão direcionadas ao estudo da odontologia, que é a anatomia da cabeça e pescoço. Então eu vou dar aqui algumas noções de cavidade bucal, pouca coisa, porque depois nós temos um assunto que só vai falar sobre essa cavidade lá no segundo semestre. Então a boca, gente, no sistema digestório, é a responsável pela ingestão dos alimentos. O que é a ingestão dos alimentos? É o ato da gente colocar um alimento dentro da boca. Então esse alimento dentro da boca, ele vai ser triturado, mastigado e depois deglutido. Então o ato de nós colocarmos qualquer alimento dentro da cavidade bucal, isso se denomina a ingestão. Então, se eu mordo um sanduíche, aquele pedaço de sanduíche que vai para a minha cavidade bucal, significa aquilo ali a ingestão. Então, é o ato de ingerir, introduzir alimentos na boca, para que ele possa depois ser deglutido. Então, nós temos aqui a boca. Veja que a boca, ela apresenta aqui os dentes, a língua, que auxilia na mastigação. Nós temos aqui glândulas salivares, onde ocorre a primeira fase da digestão dos alimentos, através das suas enzimas, a amilase, a pitialina e a maltase. Então nós temos aqui nessa figura as glândulas salivares menores, que são as glândulas palatinas, aqui as glândulas bucais, tem as glândulas labiais
e na pontinha da língua a glândula de Num. E aqui desse outro lado aqui nós temos essa figura mostrando as glândulas salivares maiores, a parótida, aqui nós temos a submandibular e aqui embaixo da língua a glândula sublingual. Então nós temos aqui a cavidade bucal. Então na cavidade bucal nós temos aqui uma abertura que põe em comunicação esta cavidade com a faringe, que é a orofaringe. Então o alimento ele passa da boca para a faringe através do istmo da garganta, que é esta abertura aqui atrás. Nós temos aqui a epiglote. A epiglote é uma cartilagem ímpar da laringe. E a epiglote, o que ela vai fazer? Como ela está aderida à base da língua, então ela está presa aqui na base da língua, quando a gente deglute, a língua se posiciona posteriormente. Então ela vem para trás. Vindo para trás, a epiglote também vem para trás, porque ela acompanha a língua. E a epiglote vai fechar essa passagem aqui, que é a glote, que é a passagem do ar da faringe para a laringe. Então, gente, vejo que a epiglote ela vai tapar a glote, fazendo com que o alimento passe então aqui para o esôfago. Então a função da epiglote é o fechamento da glote. Então epi em cima, glote, epiglote. Então acima da glote. Nós temos aqui então as fases da deglutição dos alimentos. Então nós temos aqui o alimento dentro da cavidade bucal. Aqui está a epiglote em repouso. Aqui a glote, que é a abertura entre a faringe e a laringe. Aqui, já havendo a deglutição do alimento, vejo que o alimento passando aqui, a língua vem para trás e a glote ela é fechada pela epiglote. E o alimento vai para o esôfago. Então nós estamos vendo aqui, novamente, a língua se posicionando para trás, a epiglote ainda vai iniciar o seu movimento para baixo, para o fechamento da glote. O alimento passando aqui, já há o fechamento da epiglote, quase aqui da glote pela epiglote. E aqui o alimento passando então para a faringe e esôfago. Então nós temos aqui a epiglote fechando então, ou vedando totalmente aqui a glote, para que o alimento não caia nas vias aéreas respiratórias. Depois que o alimento passa, aqui cai no esôfago, a língua ela vai se posicionando para a frente e a epiglote ela vai se movimentando para a frente e para cima, abrindo então aqui esse espaço aqui que é a glote. Muito bem, então nós falamos muito pouco sobre a boca, porque é um assunto específico da anatomia 2. Falamos da faringe. Então a faringe ela é logo após ali a cavidade bucal. Então a boca é o segundo segmento do trato gastrointestinal. E logo à faringe nós temos um tubo denominado esôfago. Então é um tubo de mais ou menos 25 centímetros de comprimento que vai comunicar então a faringe com o estômago. Então veja aqui, esse tubo aqui tem uma porção cervical, uma porção torácica e aqui embaixo uma porção abdominal. Veja que entre o esôfago e o estômago tem aqui uma válvula chamada cárdia. Então essa cárdia é o alimento, quando cai aqui no estômago, essa válvula se abre, depois que o alimento cai, ela se fecha. Depois que o alimento cai no estômago, ele sofre uma série de transformações e vai se transformar em quimo e em quilo, para depois
o alimento ir em pequenas porções para o duodeno. Então veja bem, nós temos aqui o cárdia, que é essa válvula que comunica o esôfago com o estômago, e aqui embaixo nós temos aqui o piloro, que comunica o estômago com o duodeno. Veja que o estômago ele tem aqui uma grande tuberosidade, aqui é pequena tuberosidade, pequena curvatura e grande curvatura. Se a gente olhar aqui a mucosa do estômago, nós vamos perceber que ela é todinha cheia de estrias. O mesmo ocorre com a faringe e com o esôfago. E todo o trato gastrointestinal, o duodeno, o jejum ilho e o intestino grosso. Por que existem as estrias aqui? Para promover um movimento chamado movimento peristáltico. Então, é este movimento peristáltico, um movimento serpentiginoso, que conduz o alimento da faringe até o estômago, através do esôfago, e do estômago para o intestino delgado e grosso. Então, o alimento ele percorre todo esse trajeto, não às custas da lei da gravidade, e sim pelas contrações musculares, conduzindo então o alimento nesse trato gastrointestinal. Eu até cito para os meus alunos um exemplo: se a pessoa ficar de ponta cabeça, usando aquele termo já conhecido, né, plantando bananeira, e o indivíduo tomar um copo de água, esta água chega até o estômago, não através da ação da gravidade, e sim pelas contrações musculares. Então nós temos aqui uma figura mostrando a porção cervical do esôfago, a porção torácica e aqui embaixo a porção abdominal. Então a porção torácica é a maior porção do esôfago e a abdominal é a menor porção do esôfago. Aqui vocês estão vendo o esôfago cortado em fatias para mostrar então aquelas estrias que ele apresenta para conduzir o alimento da faringe até o estômago. E por falar em estômago, então está aqui o estômago. Vejam que eu coloquei aqui um traço vertical e aqui um traço horizontal. Para que eu fiz isso? Para poder explicar o que é hipocôndrio e o que é hipogástrico e epigástrico. Então veja bem, esse traço vertical ele está indicando o que estiver aqui do lado direito é hipocôndrio direito. O que tiver aqui à esquerda é hipocôndrio esquerdo. Então é toda essa região aqui desse traço. Então eu tenho aqui o hipocôndrio direito e aqui o hipocôndrio esquerdo. O traço horizontal ele vai significar se é superior e o que é inferior. Então veja que eu tenho aqui um quadrante, tenho aqui um outro quadrante, aqui um outro e aqui um outro quadrante. O estômago ele está localizado do lado esquerdo desse traço. Então ele está no hipocôndrio esquerdo e está acima do traço horizontal. Então ele está no epigástrico, na porção superior da região gástrica abdominal. Por exemplo, nós temos aqui o apêndice vermicular, preso aqui no seco, na primeira porção do intestino grosso. Então, o apêndice ele está localizado no hipocôndrio esquerdo e hipogástrico, abaixo aqui da região gástrica. Olha aqui, nós temos aqui, olha, o baço.
Então o baço ele está localizado no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Aqui nós temos o cólon sigmoide do intestino grosso. Ele está localizado no hipocôndrio esquerdo e hipogástrico. Tá bom? Então nós temos aqui as regiões cárdica e pilórica, que nós já falamos anteriormente. Então a válvula cárdica, ou cárdia, ela comunica o esôfago com o estômago. E o piloro, essa região pilórica, comunica o estômago com o duodeno. O estômago, ele também é responsável, além de formar aqui o quimo, o quilo, aquele bolo alimentar, ele é responsável também pela absorção de água, eletrólitos e algumas drogas. E também pela absorção de álcool. Então nós temos aqui uma figura para mostrar quais são os elementos que estão próximos aqui ao estômago. Veja que nós temos aqui, superiormente, o fígado, aqui a vesícula biliar, aqui o músculo diafragma, que separa a região torácica da região abdominal. Nós temos aqui a pequena curvatura, aqui a grande curvatura. Veja aqui, nós temos aqui o baço. Olha aqui o cólon transverso do intestino grosso. E nessa outra figura, nós temos o estômago visto pela sua configuração externa, onde nós temos aqui o esôfago, aqui o estômago, aqui o duodeno. Entre o esôfago e o estômago, eu tenho aqui a válvula cárdia, e entre o estômago e o duodeno, a válvula pilórica. Então, cárdia e pilórica. E vejo aqui aquelas dobraduras que tanto o estômago como a faringe, também o esôfago, apresentam essas estrias para facilitar, então, os movimentos peristálticos, que conduzem os alimentos em todo o trato gastrointestinal. Depois do estômago, nós temos aqui o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem o duodeno e tem o jejum ilho. Então, o duodeno é onde se inicia aqui do piloro. Então, essa região em forma de C, que tem em média de 25 a 30 centímetros de comprimento, tendo aqui a forma de um C e se continuando aqui com o jejuno, que é a segunda porção do intestino delgado, porque a terceira porção do intestino delgado é o ilho, que é essa região mais inferior. Então nós temos aqui o intestino delgado, a região do jejuno ilho. O duodeno é essa alça em forma de C. Agora, o jejuno ilho, gente, são essas alças intestinais. Para que a gente possa saber qual é o jejuno e qual é o ilho, a gente passa aqui um traço horizontal. Então, o que está acima é o jejuno, o que está abaixo é o ilho. Então veja que o ilho, ele termina aqui, nesta alça, que é chamada de alça ilho-secal. Ilho de ilho, secal de seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Ela é também chamada de alça fixa, porque ela se fixa aqui no seco. Vejo aqui o apêndice vermiforme. Esse apêndice, ele se prende aqui no seco. Depois nós teremos aqui o intestino grosso.
O intestino delgado, o jejunum ilho, ele é o responsável pela absorção dos alimentos. Então, tudo aquilo de bom que o nosso organismo necessita é absorvido a nível de mucosa intestinal. Então, esse intestino aqui tem de 6 a 8 metros o jejunum ilho. Mas dentro dele existem várias vesículas, milhares e milhares de vesículas, que são chamadas de microvilosidades intestinais, que nós vamos ver já já numa figura. Aqui novamente mostrando o jejunum e o ilho. Agora, olha aqui, internamente ao jejunum ilho, nós temos milhares dessas alças aqui, que são as chamadas microvilosidades intestinais. Qual é a função destas microvilosidades intestinais? É para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Então, pessoal, se o intestino delgado tem de 6 a 8 metros de comprimento, se eu esticar essas microvilosidades num traço horizontal, ela vai ter milhares de metros. Então, isso vai aumentar, então, a absorção dos alimentos. Então, são quilômetros de extensão de absorção dos alimentos. Então, vejo aqui. Nós temos aqui o intestino grosso. O intestino grosso, ele é o responsável pela absorção de água e eletrólitos. Então, ele tira das fezes a água e os eletrólitos. Então, as fezes passam pelo intestino grosso. Então, nós temos aqui o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. Aqui uma outra figura, mostrando aqui colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Veja aqui a alça iliocecal ou alça fixa, que é a última alça do intestino delgado, do ilho, que se prende no ceco, que é a primeira porção aqui do intestino grosso e a porção mais dilatada do intestino grosso, que é onde se prende aqui o chamado apêndice. Aqui nós temos uma outra figura mostrando então as características do intestino grosso. Vejam que o intestino grosso, ele apresenta aqui vários bocilamentos, que são essas regiões convexas, essas protuberâncias. Entre um bocilamento e outro, existem os estrangulamentos. E além dos bocilamentos e estrangulamentos, ficam presos aqui os apêndices epiploicos, que são apêndices de gordura, que promovem aí uma lubrificação para que esse intestino ele se acomode nesta região. Então nós temos aqui o colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. E uma outra característica também do intestino grosso é que ele apresenta aqui uma faixa longitudinal. São 3 faixas que se encontram aqui em toda a extensão desse intestino. Aqui se prende o chamado apêndice vermiforme. Veja aqui, esse ângulo é chamada de flexura direita. Antes era o ângulo hepático, porque ele se volta para o fígado. E aqui, o cólon transverso, quando ele se une ao cólon
descendente forma a flexura esquerda, que era chamada antes de ângulo esplênico, porque se volta para o baço. Aqui em colorido, nós temos então as partes do intestino grosso. Aqui o seco, colo ascendente, transverso, aqui cólon descendente, esse aqui é o cólon sigmoide e aqui em verde o reto. E com isso nós encerramos a primeira parte do sistema digestório.